Bom, pessoal, fechando essa unidade, esse segundo capítulo do Encropeira, né, essa unidade 2 do nosso conteúdo de transferência de calor industrial, nós temos as condições de contorno inicial, tá? O que são condições de contorno e condições e condição inicial, tá? Então pensem aqui um corpo qualquer, esse corpo qualquer está recebendo aqui um fluxo térmico, certo? E está acontecendo alguma coisa ali para ele, né? Ou está gerando aqui dentro, está gerando energia, ou ele está absorvendo energia, enfim, certo? Então, para resolver as equações que a gente viu anteriormente, né, mesmo que de forma simplificada, seja em coordenada esférica, né, em coordenada cilíndrica, tá? Ou até mesmo a mais simples dela, que seria em coordenada cartesiana, nós precisamos saber o quê? Como estava esse corpo, né, quando ele iniciou esse processo de transferência de calor e o que acontecia na sua superfície, tá? Então, respectivamente, a isso nós damos o nome de condições iniciais e condições de contorno. Aqui pegar aqui um amarelinho, né? Condições iniciais e condição de contorno. O inicial quer dizer assim, é como o corpo estava quando começou o processo. E normalmente isso é dado pela temperatura inicial. Então o problema vai dizer, olha, o corpo estava em equilíbrio a 25 graus Celsius, ou seja, todas as dimensões do corpo, todas as unidades que a gente estava vendo, todas as coordenadas que a gente estava vendo, elas estavam, todas as pontos dessa coordenada estavam a 25 graus Celsius. Então a isso a gente dá o nome de condições iniciais, tá? E as condições de contorno, aí sim elas derivam um pouquinho mais. Então a condição inicial normalmente é uma temperatura, tá? Ela pode ser uma temperatura única no corpo, caso o corpo esteja em equilíbrio, ou pode ser uma distribuição de temperatura, né? Então, o corpo estava numa determinada distribuição. Então, essa é a condição inicial do problema. Quando que eu vou usar condições iniciais? Quando eu tenho lá o meu termo de acúmulo, tá? Ou seja, a variação da temperatura com o tempo. Então, eu preciso de uma condição inicial. E as condições de contorno? Bom, as condições de contorno, que eu vou desenhar uma placa aqui, enfim, um corpo qualquer aqui, tá? As condições de contorno é o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo nessa superfície, na outra superfície aqui que não dá para ver, na outra aqui debaixo. Enfim, o que está acontecendo em volta do corpo durante a transferência de calor, certo? Então, esses são os problemas que envolvem o contorno em um problema de transferência de calor. Bom, quanto a essas situações, nós temos basicamente 3 grupos de condições de contorno, tá? Elas são chamadas de primeira espécie ou condições de Dirichlet, Dirichlet. O nome é difícil de pronunciar, imagina de escrever. Tá? Dirichlet, tá? Ela então é conhecida como condição de primeira espécie, tá? E ela acontece quando a temperatura, perdão,
a temperatura da superfície é constante, tá? Então, nesse caso, né, se eu fosse escrever isso, T na superfície, num ponto zero, em qualquer tempo, né, em função do tempo, numa posição em função do tempo, é igual uma temperatura que eu vou dizer aqui temperatura da superfície, tá? Então, se fosse desenhar isso aqui, tá ali o corpo, tá? Aqui está uma temperatura da superfície que é constante ao longo do meu problema, tá? Nós temos deixa eu botar aqui como A só para não ficar estranho, primeira espécie, primeira espécie, né? Então, a condição B, ela é a de segunda espécie, tá? Ou condições, tá? De Neumann, tá? Condições de Neumann. Neumann, tá? Condições de Neumann. Essas condições, elas podem variar em duas, tá? Então, eu vou botar aqui B1, que é o fluxo térmico constante, tá? Então, lá na superfície do material, eu tenho um fluxo que é constante, tá? Se eu for representar isso matematicamente, né, o fluxo térmico pela lei de Fourier, K dt, vou representar aqui um pouquinho diferente do que tá no livro, tá? K dt de sigma, ou seja, para qualquer uma das condições, tá? É igual o fluxo térmico na coordenada aqui, na coordenada sigma, tá? E a segunda condição? Ela é bastante comum, tá? Em problemas didáticos, porém ela é praticamente inexistente na realidade, porém ela na prática ela é muito utilizada, tá? Que seria, como é que é isso? Uma superfície isolada ou adiabática. Por que é muito comum? É muito comum nós, em problemas, dizer, olha, a superfície do corpo ela está isolada. Porém, isso não existe, né, realmente, porque mesmo o melhor isolante térmico, ele tem uma certa condutividade de calor. Porém, na prática, um bom isolante térmico, eu posso voltar essa consideração e ela ser válida. Então, por isso que ela é meio redundante, tá? Então, quando nós temos uma superfície, né, uma superfície isolada, então o fluxo de calor é igual a zero, né? Então, o fluxo de calor é igual a zero. Ou seja, se eu Perdão. Se eu pegar essa equação aqui e derivar a equação anterior, né? Vamos ver aqui, a 31, né? A 31. E derivar ela, né? Fazer uma derivada dela, eu vou ter que a derivada da temperatura em relação à coordenada, que eu estou analisando, sigma é igual a zero. Tá? Então, essa é a condição de uma superfície isolada, tá? Então, essas são as duas condições de Neumann. E, por fim, tá? A condição C aqui,
né? A condição C, que são as condições de terceira espécie ou convectiva. Tá? E aí entra aquela analogia com a radiação, tá? Então aí entra aquela analogia com a radiação, tá? Então aqui nesse caso, numa condição de terceira espécie ou convectiva, né, nós temos aqui uma temperatura em zero num tempo t qualquer, tá? E aqui nós temos um fluxo, né, de um fluido que está numa temperatura infinita e possui um coeficiente de transferência de calor por convecção ou um coeficiente de película H, tá? Então, nesse caso, né, a variação aqui na posição x igual a zero, né, eixo x aqui na origem, então, a condição de transferência de calor por condução na superfície do material. Aqui eu não vou representar como uma coordenada, mas eu poderia uma coordenada sigma qualquer, vou representar pela coordenada x, para ficar mais entendível, digamos assim, vai ser igual ao fluxo de calor por convecção que deixa esse corpo. Tá? Então a diferença de temperatura aqui. Esse T ali ficou meio marvado, vamos tentar ajeitar ele. Tá? Então vejam, o que chega por condução na superfície que eu estou estudando, sai por convecção nessa mesma superfície, tá? Só dando numeração aqui, essa aqui era a equação 32 e essa aqui é a equação 33, tá? Com isso, pessoal, vocês estão vendo as três tipos de condição de contorno, lembrando que a condição de Newman ela deriva em duas, tá? E aqui na terceira, a convectiva, tá? Ela pode se aplicar à radiação. Então aqui seria o H-rad, né? Que a gente viu lá na introdução, no capítulo introdutório, H de radiação, temperatura infinito menos temperatura da superfície do material. Quando nós vamos estudar nesse curso, nós vamos estudar mais a condução, nós não vamos entrar nos estudos convectivos, né? Então vocês vão ver que a convecção ela vai ser muito aplicado como uma condição de contorno e não como uma e nós não vamos entrar no mérito, no estudo da convecção propriamente dito. Isso vai ser objeto de um outro curso, né, que vocês têm na formação de vocês. Tá? Então, pessoal, vale a pena vocês darem uma olhada no resumo do capítulo, né, entender um pouquinho mais essas equações, dar uma lida no capítulo, tá? Entender um pouquinho mais aonde que eu vou usar essas minhas condições de contorno, como eu vou usar elas, com alguns exemplos que estão lá no capítulo, tá bem? Espero que ter ajudado vocês e até a próxima aula.